Salmos 27, versículo 1 e 2, diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Os malfeitores me sobrevêm para me destruir. Meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Bom é estarmos aqui. Bom é prestarmos culto ao nosso Deus. É esse o título de nós nos reunirmos nesse momento. Damos as boas-vindas a todos. Nós estamos aqui para louvar ao Senhor. Vamos continuar louvando o nosso Deus, cantando em número 133. 133. Maravilhosa graça. A gente possa sentir, Pai, o Espírito agindo no nosso meio, Pai,
falar nos nossos corações através dos cânticos, das palavras, ó Pai. Recebe o louvor, recebe a glória que é somente a Ti, ó Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus, que eu oro e grato por tudo. Amém. Esse momento eu passo para as crianças estarem louvando a Deus. E em seguida, mensageiros da fé.
peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Expressão de profunda intimidade, né? Estar na presença do Senhor. Nosso desejo daquele que realmente conhece, né, o que é ser prazeroso estar com Deus. E esse sentir, né, estar na presença do Senhor, também nos leva a sentir e a perceber a sua bondade para conosco. Isso nos leva a um desejo de reconciliação e purificação. E nada melhor do que fazer isso do que confessarmos, né, a nossa necessidade de nos aproximarmos de Deus e também confessarmos as nossas falhas, os nossos pecados, aquilo que de uma certa forma nos distancia, mas ao mesmo tempo, através de Cristo, é que nos faz nos aproximar de Deus. Então vamos nesse momento, nesse intuito, confessarmos as nossas culpas, confessarmos as nossas falhas, os nossos pecados. Teremos um momentinho de oração silenciosa, alguns minutinhos, após esse tempinho, confessando cada um a sua própria necessidade, né, de expor para Deus a sua culpa, o seu pecado. Então, peço que logo em seguida a irmã Neiva quebre os clientes fazendo uma oração de voz audível. Oremos. Senhor Jesus, em tua presença nos colocamos nesse momento, Pai. Eu pedi perdão pelos nossos pecados, Senhor, perdão pelas nossas falhas, Senhor, nossas faltas, Senhor. Que o Senhor esteja, Senhor, visitando as nossas vidas, os nossos corações, ó Pai, transformando a cada dia, Pai, renovando a nossa fé em Ti, ó Deus, para que possamos, Senhor, cada dia ser melhor na Tua presença, Pai. Para que nós possamos, Senhor, mostrar ao mundo, Senhor, a Tua luz que possa estar resplandecendo nas nossas vidas, ó Pai. Perdoa, Senhor, se muitas vezes, Senhor, temos negligenciado a Tua palavra, Pai. Aqueles que muitas vezes, Senhor, aparecem na nossa frente, ó Pai, nós estamos simplesmente virando o rosto, ó Pai. Perdão, Jesus, por nossas falhas, ó Pai, nos purifica, nos liberta desses comportamento, ó Pai, para que nós possamos, Senhor, olhar com os nossos irmãos, Senhor, olhar, Senhor, aquele que muitas vezes está olhando para nós, Senhor, e buscando, Senhor, em nós uma palavra de amor, Senhor, que vem somente de Ti, ó Pai. Que o Senhor possa estar nos purificando, perdoando as nossas falhas, ó Pai, e nos ajudando, Senhor, a sermos melhores, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua companhia. Está sempre presente conosco, nos levantando, nos fortalecendo e renovando cada dia a nossa fé em Ti, ó Pai. Ó Pai querido, caminha conosco, Senhor, para que nós possamos, Senhor, transmitir, Senhor, dia a dia a Tua palavra, Senhor, não somente através dos cantos, através da palavra, Senhor, através, muitas vezes, até mesmo de um gesto, ó Pai. E assim, Senhor, demonstrando àqueles que ainda não se decidiram caminhar nos Teus caminhos, ó Pai, como é prazeroso estar diante da Tua presença, ó Pai, e como nós encontramos força em das lutas que muitas vezes cada um dos nossos irmãos passa, Pai, mas nós sabemos que o choro dura uma noite, mas a alegria veio ao amanhecer. Ó Jesus, obrigado por tudo, ó Pai, e mais uma vez, ó Pai, perdoa as nossas falhas, nossos pecados que são tantos. Eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Continuando a louvar a Deus, conjunto de Ebenezer.
apegar com as coisas aqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá. Na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá. Na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. O rei está voltando. O rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome irá chamar. Sim, o rei está voltando. O rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Aleluia. Ele vem me buscar. Hino de número 85, o
momento de estar depositando na caixa de gratidão. Aí no Salmo 27, os versículos 7 e 8 dizem assim: Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Vamos buscar a presença do Senhor. E uma das formas de buscar o Senhor é louvá-lo. Mas nesse momento nós vamos fazer isso, louvar ao Senhor. Passo para a equipe de louvor que estará dirigindo a igreja, buscando ao Senhor com louvores. Render graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia não é para sempre. No Salmo 118 ele fala: não morrerei, mas viverei, contarei as bênçãos do Senhor. E ali também fala no versículo, os versículos falam que uns confiam em homens, outros em príncipes, e nós depositamos nossa confiança no Senhor. Vamos colocar em pé, vamos estar cantando esse cântico. Sim, Deus é fiel para cumprir a tua palavra, que o Senhor tem falado para cada um de nós, e nós precisamos depositar a nossa fé, o nosso louvor diante do trono do Senhor. Deus é
somente do Senhor, que o Jesus, Ele é o nosso pastor e nada nos tem faltado. Então, nós temos esse momento, nessa semana, um momento de muita correria, né? Mas o Senhor não faltou em momento nenhum. E nós vemos que, e hoje nós estamos agradecidos pela tua presença nas nossas vidas, porque o Senhor se fez presente, Ele faz presente em todos os momentos. E Deus tem suprido as nossas necessidades, porque Ele é nosso pastor, Ele é nosso descanso, e nós descansamos no Senhor. E vamos estar sempre assim, e sentir como esse Senhor é maravilhoso, esse Jesus é maravilhoso. Ele supre as nossas necessidades, as nossas vidas, e tem suprido a necessidade de cada um de nós. E nós estamos na presença, louvando e agradecendo por este momento, mais essa noite que o Senhor nos proporcionou em nossas vidas.
Sabemos, Pai, que Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor, para conosco, Pai. Tu és fiel, Senhor, para a Tua igreja, Pai. Ó Deus, nós estamos aqui, ó Pai, para louvar, bendizer Teu santo nome, Pai. Porque só Tu mereces toda a honra, toda a glória, todo o louvor, ó Pai. E Tu és fiel, Senhor, em nossa vida, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade, Pai. E nós mais uma vez, ó Pai, podemos estar aqui na Tua casa, Pai, rendendo graças a Ti, Pai. É no Teu Filho amado, Jesus, que nós oramos e nós agradecemos. Amém e amém. É nessa certeza que Deus é fiel, que Sua palavra nunca muda, e nós vamos ouvir a palavra. Ouves esse é o momento. Boa noite, irmãos e irmãs, paz seja convosco. Amém. Mais uma vez nós estamos diante do Senhor para adorá-lo, para agradecer e agora também para nós meditarmos na sua palavra. Diante dos louvores já cantados nesta noite, diante da exaltação que nós fizemos na adoração ao Senhor, quase que seria dispensável a pregação, mas a pregação ela é indispensável para a vida da igreja. Por mais que os louvores estejam todos conectados com a mensagem, por mais que os louvores estejam mexendo conosco, a palavra do Senhor ela é inquestionável. Ela precisa ocupar o centro da vida da igreja. Se ela não for o centro, a igreja, ela deixa de ser a igreja de Jesus Cristo. E nesta noite, eu gostaria de refletir com os irmãos no tema: Jesus caminha com você, mesmo quando você não percebe. O texto da nossa reflexão desta noite está no Evangelho de Lucas, capítulo 24, do versículo 13 ao versículo de número 35. É um texto conhecido que tem como título Os Discípulos no Caminho de Emaús. A palavra do Senhor nos diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estados. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa, e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele viu. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram.
Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde ia, fez ele menção de passar adiante. Mas eles os constrangeram, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que está acontecendo no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Deus abençoe a leitura da sua palavra desta noite. Jesus caminha com você, mesmo quando você não percebe. Você já se encontrou confuso, perdido e sem esperança? Possivelmente sim. Talvez até mais de uma vez. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Não se preocupe. Não se preocupe, porque você não é a única pessoa que já sentiu ou está se sentindo sem direção. Não se preocupe, porque Deus promete caminhar conosco em todos os momentos, em qualquer circunstância da vida, mesmo que não vejamos ou sintamos a sua presença. O texto de hoje, ele nos convida a perceber a presença do Cristo ressurreto junto conosco, mesmo quando tudo parece estar confuso, incerto e escuro. E o primeiro ponto que eu gostaria de refletir com a igreja é: me ajuda aí, Cid. Tá ligado? Tá ligado? Alguma coisa travou. Enquanto a Cíntia ajusta lá o sistema, o primeiro ponto que eu gostaria de refletir com a igreja é: na difícil e pesada caminhada da vida, o Cristo ressurreto está conosco. Na difícil e pesada caminhada da vida, o Cristo ressurreto está conosco. No domingo da ressurreição de Jesus, 2 dos seus discípulos saíram de Jerusalém para a aldeia de Emaús, que ficava a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Mais ou menos a distância de ida e volta do Lajadinho a Ibiúna. Possivelmente esses homens estavam voltando da festa da Páscoa judaica para casa. Porém, essa caminhada era mais que um retorno para casa depois de um feriado prolongado de Páscoa. Esta caminhada simbolizava a transição do desespero, da confusão sobre a morte e ressurreição de Jesus Cristo, ao reconhecimento da ressurreição do nosso Senhor.
Naquele tempo, as viagens a pé eram comuns. Poucos tinham transportes. A maioria das pessoas viajavam a pé mesmo. E numa viagem longa, muitos assuntos eram falados, eram tratados. E dois viajantes iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Eles iam conversando sobre o assunto do momento, o assunto da semana, a crucificação de Jesus Cristo. Não se fala de outra coisa entre os discípulos, senão da crucificação do Senhor. Enquanto então eles caminham e conversam sobre a trágica morte do Senhor, um fala e o outro escuta. E nesta caminhada o próprio Jesus se põe a caminho com eles. E, como era de costume na época, durante a caminhada, outras pessoas iam se juntando aos grupos de viajantes, e esse grupo ia aumentando na medida então que eles caminhavam. Jesus está entre eles, mas não é reconhecido por eles. Enquanto conversam e discutem, o próprio Jesus se aproxima em silêncio, sem interromper, sem dar uma saudação, uma boa tarde, apenas o acompanha e os ouve. Os olhos desses homens, dessas duas pessoas, estavam como que impedidos de o reconhecer. Algo impediam os viajantes de perceber Jesus ali do lado deles. Pode ser que pelo hábito de viajantes irem se juntando na viagem fosse algo tão comum que não se importaram com mais um que se aproximou deles. Pode ser que pelo corpo glorificado de Jesus, eles não atentaram que fosse Jesus que estava ali com eles. Pode ser que pela angústia dos seus corações, eles não conseguiam perceber Jesus ali junto deles. Assim, pode acontecer conosco. Muitas coisas podem nos impedir de ver a presença do Emanuel, do Deus presente, daquele que prometeu que estaria conosco todos os dias, também presente na nossa caminhada. Jesus está presente, mas está fora da conversa. Ele apenas ouve e os acompanha, até então que Jesus decide participar dessa conversa. Então lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? Jesus parece interessado no assunto, mas desconectado dos últimos acontecimentos. Admirados, eles param entristecidos, assustados, por esse viajante se mostrar desconectado das últimas informações, das últimas notícias. Um, porém, chamado Cleopas, responde: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Você não ouve rádio, não tem TV, não tem celular, não recebeu nenhum vídeo de WhatsApp pessoal, no grupo da família, de amigos, de trabalho, sobre os últimos acontecimentos em Jerusalém? É impossível não saber nada. Só alguém que morasse em Marte para não saber dos últimos acontecimentos. E Jesus insiste: do que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno. Ele era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Foi uma cena horrível. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Ele encheu o nosso coração de fé e esperança. Ele nos fez lembrar dos profetas do passado. Seu ensino com autoridade nos lembrava de Moisés. Nós víamos Deus agir por intermédio dele. Ele nos fez acreditar que dias melhores estavam por vir. Mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia
desde que essas coisas aconteceram. É verdade. É verdade, sim, que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam. Elas foram de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que elas tinham tido uma visão de anjos e que esses anjos afirmam que ele vive. Mas são mulheres. Não dá para acreditar. Elas não são tão confiáveis assim. De fato, alguns dos nossos, Pedro e João, foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não ouviram. Se pelo menos Pedro e João tivessem visto o Senhor, ou um deles, pelo menos, nós poderíamos pensar em acreditar. Mas eles viram apenas o túmulo vazio. Há momentos que a caminhada é difícil e pesada. Há momentos que na caminhada cristã, devido às tantas desilusões e fracassos, que nossos corações se encontram confusos, perdidos, tristes, desesperados. Há muitos momentos que o nosso coração nem parece ser o coração de um seguidor de Jesus. Há momentos que o nosso coração parece mais como o coração de um ateu, sem nenhuma esperança. Há momentos que nos identificamos com os dois viajantes de Emaús. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Todos os projetos dos discípulos de Jesus foram jogados no lixo na sexta-feira da paixão. Foram crucificados com Jesus. Eles estavam frustrados, com a esperança destruída e a fé abalada. Nós esperávamos. Essa frase é reveladora, angústia, tristeza, desânimo. É o lamento de quem viu a vida não acontecer como imaginava. É o lamento de quem viu o seu projeto pessoal, profissional, familiar desmoronar. Quantas vezes nós também já dissemos isso? Quantas vezes você, na sua solidão, no seu quarto trancado, disse para si mesmo: eu esperava que a minha vida fosse diferente, que os meus sonhos se realizariam, que a minha esperança seria realizada, que a minha fé não sofreria altos e baixos, que eu não perderia o meu emprego, que a doença, a dificuldade financeira, conflitos familiares não chegariam até a minha família. E chegou. Quantas vezes não esperávamos que a vida fosse diferente, fosse melhor, e não foi. Quantas vezes dissemos isso para Deus? Nós esperávamos que o Senhor iria ouvir as nossas orações, iria intervir na nossa história, o Senhor iria intervir no nosso lar, na nossa família, convertendo nosso cônjuge ou filho, iria agir no meu trabalho, mas nada aconteceu. Quantas vezes? Não importa como está o seu coração, assim como Jesus estava atento, escutando as angústias daqueles discípulos, Ele está ouvindo o gemido da nossa alma. E quando nós estamos assim, é importante que nós choremos para Deus. Porque quem chora para Deus, o seu choro não cai. Quem chora para Deus, o choro da alma sobe, sobe e vai. Por isso, se você está assim, chore para Deus. Porque o Cristo ressurreto está juntinho de você. Ele te entende, Ele te compreende. Ele está junto de você, como estava junto daqueles dois viajantes. Segunda coisa que o texto nos chama a atenção: na difícil e pesada caminhada da vida, Deus está no controle. Os dois viajantes resistiram aos
testemunho das mulheres e ficaram meio, sei lá, entende, com o testemunho do túmulo vazio. Será que eles dariam ouvidos a um viajante estranho? Então, Jesus, lhes disse: como vocês são insensatos, lerdos, devagar, quase parando, e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Era como que Jesus dissesse para eles: o que aconteceu com Jesus, o Messias, está escrito na Bíblia de vocês. Vocês não leem a Bíblia? Não estudam ela na IBD todos os domingos? O Jesus de Nazaré da Galileia é o Messias prometido na Bíblia de vocês. Ele é o servo sofredor de Isaías 53, que verá o fruto do seu penoso trabalho, da sua alma, e ficará satisfeito. É dele que Davi fala no Salmo 16:10, que não deixaria o seu corpo na morte e nem veria a corrupção. Ele seria morto pelos pecados do seu povo, mas ressuscitaria no terceiro dia. Apesar de tudo o que aconteceu na sexta-feira da paixão com Jesus Cristo, está tudo dentro dos conformes soberanos de Deus. Apesar de tudo o que aconteceu com Jesus Cristo naquela sexta-feira, está tudo dentro dos conformes da soberania de Deus. Os dois viajantes pensavam que Jesus viria com poder e os libertaria do Império Romano. Eles esperavam um Messias militar, e o que veio foi um Messias na figura de um cego, um cordeiro. Eles esperavam um Messias que triunfaria sobre o Império Romano, não um Messias que morreria pendurado numa cruz. Não tem nada de errado o que aconteceu com Jesus, o Messias. São eles que estão compreendendo errado. E é assim conosco também, irmãos. Nós temos nossas crises de fé, porque compreendemos mal a vontade de Deus para nós. Compreendemos de modo errado os ensinos das Escrituras, e isso gera em nós uma crise de fé. Deixa eu dar para vocês alguns exemplos dessa má compreensão acerca de Jesus, muito comum nos nossos dias. Alguns veem Jesus como um bom mestre. De fato, os ensinos de Jesus são incomparáveis a qualquer outros ensinos. Jesus é diferente de qualquer professor universitário que possa ter. Pedro diz que nós devemos seguir os exemplos de Cristo. Mas mais que um excelente pedagogo, excelente professor, Jesus é Salvador e Senhor. Mas muitos o veem apenas como um bom mestre. E isso é limitar Jesus a um excelente professor. Ele é mais, ele é o nosso Salvador e nosso Senhor. Outros veem Jesus como provedor de bênçãos. Jesus só é buscado quando há problema de saúde, de dinheiro, de bem-estar pessoal. Jesus é buscado pelo que ele pode dar e não pelo que ele é. Certa vez, um palestrante cristão, em uma palestra cristã, claro, perguntou ao seu auditório: se alguém do auditório soubesse que não existe inferno, continuaria sendo crente em Jesus? Houve um silêncio no auditório. Houve um silêncio, porque lá no fundo, as pessoas seguem a Cristo, não por amor a Ele, mas por causa do medo de ir para o inferno. E isso mostra que são crentes em Jesus pelo que Jesus pode dar, e não pelo que Ele é. Outros veem Jesus, veem um Jesus Cristo customizado. E essa visão da pessoa acerca de Jesus
Jesus Cristo se conforma ao padrão de vida da pessoa. Não é a pessoa que se converte a Cristo, mas é Cristo a ela. É Cristo que deve se adaptar à vontade da pessoa, realizar os seus sonhos, os caprichos dela. O crente é o Senhor e Jesus Cristo o servo. É o tipo de crente mimado do nosso tempo, que se Jesus não fizer o que ele deseja, ela emburra, para de contribuir, trabalhar na igreja e se sai dela. E na desculpa que o problema é a igreja, troca pela igreja vizinha. Nossa dificuldade de perceber Jesus na caminhada em muitos momentos é porque não compreendemos a vontade de Deus para a nossa vida à luz da Bíblia. Mas Jesus, assim como ressignificou a fé daqueles dois viajantes, Ele também quer ressignificar a nossa fé por Sua palavra e pelo Espírito Santo. O que devemos fazer? Leia a Bíblia. Busque a direção do Espírito Santo de Deus. Congregue com sua igreja. Vá aos cultos, às EBDs, reuniões de orações. Busque o Senhor em oração, no secreto do seu quarto, que Ele o conduzirá para o caminho seguro. Ainda que você não entenda ou compreenda os propósitos do Senhor para a sua vida. Na difícil e pesada caminhada da vida, Cristo, o ressurreto, está no controle da história. Nada está errado. Terceiro ponto que eu gostaria de refletir com a igreja: o Cristo ressurreto sempre esteve presente. O Cristo ressurreto sempre esteve presente. A viagem está chegando ao fim. Os dois viajantes estão chegando ao seu destino final. Quando chegam na aldeia de Emaús, Jesus faz menção de passar adiante. Ele continua caminhando, mas eles o convencem a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. Jesus entrou e ficou com eles. Jesus entrou, e quando estavam à mesa, no momento da refeição, ele pega o pão, dá graças e parte o pão e dá aos seus discípulos. Então, os olhos daqueles discípulos se abrem e eles reconhecem Jesus, mas ele desaparece da presença deles. E eles dizem um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Quando nós olhamos, irmãos, para o convite dos dois viajantes de Jesus: fique conosco porque é tarde e o dia está chegando ao fim. Imaginamos que o dia está se encerrando, daqui a pouco vai escurecer e a viagem pode ser perigosa, como era na época. Uma leitura comum de fato aponta para isso mesmo, mas uma leitura detalhada nos dá uma baita de uma informação acerca da fé no Cristo ressurreto. Você já teve dias na sua vida, dias tão difíceis, dias de tantas tribulações, que você não viu a hora do dia se acabar? Os discípulos de Jesus tiveram esse dia, e esse dia foi de esgotamento total. Mas graças a Deus, esse dia está se encerrando. E no calendário judaico, o dia começa às 18 horas da noite, ou no anoitecer do pôr do sol. Lembremos que os adventistas, seguindo a lei judaica, encerram suas atividades no pôr do sol da sexta-feira e voltam à atividade no pôr do sol do sábado, que é a entrada do domingo. Isso aqui significa que aquele tempo de confusão, de incertezas, estava indo embora. Um novo dia estava começando, porque o choro ele pode durar uma
vem no amanhecer. Não há dor que dure para sempre, nem noite tão longa que impeça o amanhecer. Agora esse novo dia começa com a compreensão da comunhão do Senhor Jesus com eles. No partir do pão, eles reconhecem o Senhor, mas Jesus desaparece do meio deles. Contudo, eles se lembram que durante a conversa deles com este homem de Jerusalém para Emaús, os seus corações ardiam na medida em que Jesus falava. Agora, a confusão, a incerteza, o desespero do início da caminhada dá lugar ao arder do coração pela palavra de Jesus, que é como uma espada de dois gumes, que penetra no coração, que é como um martelo que esmiuça a pedra, que queima como fogo. E agora, num ato de comunhão, os olhos dos viajantes são abertos e eles percebem a presença do Senhor junto com eles. Agora, o que há no coração dos discípulos é a certeza de que o Senhor nunca os deixou sozinhos na caminhada. O fica conosco, Senhor, porque se faz tarde, agora é substituído pelo nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do céu. Nessa mesma hora, levantando-se, apressado, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Essa aparição citada aqui não aparece nos evangelhos. Somente Paulo faz referência à aparição de Jesus para Simão, que no caso é Pedro. Então os dois contaram como eles tinham acontecido no caminho e como tinha reconhecido o Senhor no partir do pão. Eles voltaram para o lugar de onde nunca deveriam ter saído. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Eu não sei como que está a sua caminhada de fé. Quão distante você está do Senhor. Não de Jerusalém, mas de Jesus. Se você sentiu o seu coração arder pela palavra do Cristo ressurreto, se os olhos do seu coração foram abertos, volte para o centro da vontade de Deus. Permita que o Cristo ressurreto ressuscite tudo que Ele tem preparado para você. E possivelmente, o que Deus tem preparado para nós seja bastante ou totalmente diferente do que desejamos, mas é o melhor para aqueles que o amam. Mas é o melhor para aqueles que o amam. Se você como aqueles discípulos, sentir o seu coração arder com a palavra do Senhor, é hora de voltar. Não para Jerusalém, mas para o centro da vontade de Deus. Eles descobriram que Jesus nunca se ausentou deles. Nunca se ausentou um milésimo sequer dos seus seguidores. Jesus sempre esteve ali, caminhando com eles, caminhando com os seus discípulos. Eu encerro essa nossa reflexão com alguns pontos de aplicações práticas. Você pode falar com Deus do jeito que você está. Ele não rejeita o seu processo. Do jeito que você está, você pode falar com Deus. Ele deseja ouvir o seu coração, o seu lamento, a sua dor, a sua angústia. Mesmo quando você está se afastando, Jesus está se aproximando. Deus sempre começa por dentro. Primeiro, Ele aquece o coração e depois Ele
igreja. A revelação acontece no relacionamento da comunidade. A revelação do Filho de Deus se dá no relacionamento da comunidade, como se deu com os seus discípulos ali. Que Deus, assim, nos abençoe. E que nós possamos caminhar nessa certeza que Jesus caminha conosco, mesmo quando nós não percebemos. Que Deus abençoe. Amém. Faça a oportunidade aí. Companheiro no caminho, sua presença situada pra viver. Pois assim se faz de toda sombra, já veio a luz bendita do amor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, é no nome de Jesus que nós encerramos este culto, a Deus, da certeza, Deus, de que o Senhor caminha conosco. Na certeza de que o Cristo ressurreto vai com a sua igreja. Mesmo em momentos, ó Pai, que os nossos corações não sentem a Tua presença, os nossos corações não sentem que o Senhor está ali, mas a Tua palavra diz que o Senhor está. E isso, ó Deus, é suficiente para nós sabermos que o Senhor caminha com o seu povo em meias lutas, em meias dificuldades. Obrigado, Deus, porque o Senhor é soberano. Não cai uma folha da árvore sem a sua permissão. Tudo que acontece está debaixo do teu controle, do teu poder. E nós louvamos o teu nome por isso. Pai Santo, obrigado, Senhor, pelo Senhor cuidar de nós, cuidar da tua igreja. Ter misericórdia para conosco, ó Pai. Ser fiel a nós, ó Deus, em meio às nossas falhas, em meio às nossas fraquezas. Obrigado, Senhor. Obrigado por caminhar com o seu povo. Nesta hora, ó Deus, ao encerrarmos este culto, nós queremos, ó Pai, colocar esta igreja nas tuas mãos. Ela é do Senhor. Foi por ela, Pai, que o Senhor enviou teu Filho Jesus para morrer.
Foi por ela, ó Pai, que o Senhor sacrificou o teu filho, ó Pai, para que nós tivéssemos vida. E ela, Deus, está plantada neste bairro. E sabemos, ó Pai, que se ela está plantada nesse bairro, ela tem um propósito aqui, Senhor. E para isso, ó Deus, nós precisamos que o Senhor clareie os nossos corações, clareie a nossa mente para entender, ó Deus, qual é a tua vontade, Senhor. E daqui nesse lugar, Senhor, nós possamos, ó Deus, alcançar vidas para o teu reino, ó Pai. Fazer desta igreja, ó Deus, uma igreja forte, no testemunho do Senhor. Na missão, ó Deus, que ela tem de pregar o teu evangelho. Na salvação de vidas, ó Deus, para a tua glória e para o teu louvor. Capacita-nos, ó Deus. Enche-nos, ó Deus, do teu espírito, espírito de sabedoria, espírito de humildade. Nos dê a tua direção, porque nós precisamos, ó Pai. No nome do Senhor, Deus abençoe aqueles que estão passando por lutas e dificuldades, ó Deus. Nós muitas vezes desconhecemos os temores e as lutas dos irmãos e irmãs. Mas o Senhor é o Deus presente, o Deus Emanuel, que conhece cada aflição, cada luta dos membros dessa igreja. Ajude-os, ó Deus. Fortaleça, ó Pai, renova as suas forças e a sua fé. Anima, ó Deus, os nossos corações, para que em outros momentos, ó Deus, quando pudermos nos reunir, nós possamos estar juntos, ó Pai, rendendo o louvor que é devido somente ao Senhor. Dá uma semana abençoada para a tua igreja. Vá à frente do teu povo. Seja por excelência o bom pastor dela. Nós oramos no nome de Jesus, que no passado nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque o Senhor é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e nos dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso bondoso e eterno Pai, a comunhão, a consolação, o ensino, a presença do Espírito Santo de Deus esteja sobre vós, irmãos e irmãs, hoje e eternamente. Amém. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em suas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego e dentro, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meu fogo, na escuridão tua presença me conforta. Sei que é teu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão
eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus.